Fala aí, meus camaradas da arte da força, comunidade dos burros de carga. Tudo bom, galera? Bom, aqui é o professor Walter Krause Neto e eu retorno aqui ao nosso canal do YouTube discutindo hoje um assunto bem interessante, para variar, mais um assunto polêmico, né? Que um dos motivos da criação do canal é justamente isso, trazer luz, né, à obscuridade de alguns assuntos ligados aí à musculação. E, de novo, eu venho aqui falar de um fator que influencia ou não no processo de hipertrofia muscular, mas é, na nossa área, talvez um dos grandes mitos, né? Um dos grandes paradigmas. Paradigma é aquilo que é estabelecido e que a comunidade segue. Então, quem nunca ouviu aqui aquela frase, né, famosa, eu preciso treinar para quebrar a minha fibrinha, para ela crescer fortinha e eu, né, ter hipertrofia muscular. Então, eu venho aqui hoje responder para vocês. Será que realmente, para ter hipertrofia muscular, eu preciso quebrar a fibrinha, né? Então, esse é o assunto que a gente vai aqui discutir hoje, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá compartilhar aqui o PowerPoint, como a gente faz sempre, né? E aí eu vou buscar, então, responder essa pergunta aqui junto com vocês. Então, afinal, qual é a relação entre o dano muscular e a hipertrofia muscular? A gente sabe que toda vez que alguém começa a fazer musculação, ocorre ali, sim, um miotrauma, né? Ocorre um pequeno trauma, um dano muscular na fibra ou nas fibras musculares. O seu tecido, ele se reestabelece, se regenera, e, logicamente, que o nosso músculo, ele tem a obrigação de reparar isso, dando ao músculo uma condição de suportar essa tensão muscular, e um dos efeitos que a gente, na prática, visualiza desse processo de reparação é realmente o aumento do tamanho da fibra muscular. Mas, ao longo das décadas, aliou-se esse processo de dano à hipertrofia muscular. Então, eu conheço muita gente que vai para a musculação treinar para ter dano muscular. Inclusive, esse dano pode ser demonstrado a partir de um processo de dor, um processo inflamatório que causa dor muscular. E eu conheço muita gente, então, que se não tiver dor pós-treino, a pessoa diz que aquele treino não funcionou, né? Será que isso é verdade? Será que eu preciso ter dor sempre? Será que todo tipo de treino que eu faço causa dano muscular? Né? Então, eu venho aqui hoje trazer algumas evidências para vocês, tá? Primeiro, para quem nunca viu uma ultraestrutura da fibra muscular, né? A ultraestrutura é aquela que a gente enxerga com microscopia, principalmente a microscopia eletrônica, tá? Aqui é uma imagem em microscopia eletrônica de transmissão da ultraestrutura da fibra muscular. E o seu músculo, ele tem aqui a sua fibra muscular, ele tem essa aparência aqui, né? Então, aqui você tem inúmeros sarcômeros em paralelo, que é um sobre o outro, e aqui eu trago alguns sarcômeros em série, que é um do lado do outro. O que é o sarcômero, né? É a menor unidade funcional contrátil da fibra muscular. Então, a fibra ela é encurta ou ela alonga em decorrência de sobreposição de miofilamentos que são encontrados aqui entre uma linha Z, que é essa linha aqui, e a outra linha Z. Então, o sarcômero vai de uma linha Z, que é essa linha fina escura, até a outra linha fina escura. Aqui no centro, nós temos a maioria filamentos de miosina, né, chamados de miofilamentos grossos, e aqui, ao lado desse filamento grosso, ou entre o filamento escuro e a linha Z, nós temos os filamentos de actina, né, que são ali conhecidos como os miofilamentos mais finos. Quando a sua fibra ela encurta, né, quando aproxima essas duas linhas Z, né, quando aproxima aqui um sarcômero, cadê a minha setinha? Não consigo achar a seta aqui. Quando aproxima essa linha desta linha, tá? Você vai ver que há uma redução desse espaçamento branco, dessa área clara, né? Fica tudo mais ou menos escuro.
E por quê? Porque é uma sobreposição dos filamentos grossos sobre os filamentos finos, fazendo com que o sarcômero encurte e, consequentemente, a sua fibra muscular também encurte. Então, essa é a aparência que a sua fibra muscular tem antes do treinamento, antes do exercício. Depois do exercício, a aparência que a sua fibra vai ter lá dentro dela é essa aqui, né? Então, você perde aquele mosaico bonito que nós temos aqui, muito bem organizado. Isso se perde, inclusive, você pode perceber que a linha Z ela desaparece. Então, isso aqui é chamado de trauma muscular, ou microtrauma muscular, né? Eu prefiro chamar isso de desarranjo sarcomérico, que é um nome científico que a gente dá para o trauma dentro da fibra muscular. Então, a fibra ela se desarranja como um todo, né? Perde a sua estrutura. Muito bem. Então, esse é um tipo de dano muscular. É normal a gente perceber, depois do treino, uma queda dos seus índices funcionais, como, por exemplo, força, capacidade de produzir potência, né? Se eu pedir para você saltar, a altura que você salta vai ser menor. E por quê? Porque a estrutura muscular ela se desarranjou e aí você não tem mais aquela condição adequada de fazer com que a fibra trabalhe adequadamente. Um dos motivos é esse, né? A fibra está toda desarranjada lá dentro. Então, esse é um motivo, pelo menos, é um motivo principalmente que nós conhecemos, que faz, por exemplo, você ter redução de capacidade funcional no pós-exercício, e essa redução de capacidade funcional, ela pode persistir por até alguns dias depois do exercício. Uma outra forma da gente analisar o dano muscular é analisando a membrana, né? Então, aqui você tem um corte longitudinal da fibra muscular, então toda essa área escura é fibra muscular, né? Então, toda essa parte escura aqui é fibra. Você percebe que a fibra muscular é um tecido estriado, dá para ver nitidamente, né, a fibra cheia de estriações, tá? Então, a sua fibra muscular, olhando por cima, agora não lá dentro. Na imagem anterior, eu estava olhando dentro da fibra. Agora eu pego a fibra e eu estou olhando ela por cima, assim, ó, estou olhando ela por cima, tá? Então, você vê que a fibra é toda estriada, tá? E assim é a sua fibra no pré-exercício. Depois que você faz o exercício de musculação, a sua fibra muscular ela fica assim. Então, o que você percebe? Se você olhar esses triângulos invertidos, né, você vai ver que eles estão demarcando as estrias com espaçamento maior. Então, você percebe que as estrias ficaram maiores, né? Então, as estrias ficaram maiores. O que é isso? Isso daqui é o seguinte, imagina que a sua fibra muscular é como o tecido da sua camiseta, tá? Se eu colocar o tecido da sua camiseta no microscópio, vai aparecer mais ou menos assim, né? Vai aparecer desse jeito para mim, mais ou menos. E o que acontece? Se eu pegar o tecido da minha camiseta e eu puxar um contra o outro, você vai escutar um barulho, vai assim, né? Parece que rasgou. Quando você olha, não rasgou a camiseta, mas o que você percebe? Né? Você percebe que algumas estrias apareceram no tecido da sua camiseta. É exatamente isso que acontece com a sua fibra muscular. Então, a sua fibra muscular, de tanto ela ser mecanicamente estressada, aparece algumas estrias de maior calibre, né? De tamanhos maiores. Tá? Inclusive, é por esses espaços que saem os biomarcadores biológicos de dano muscular. Creatina quinase, fosfofrutoquinase, mioglobina, né? São marcadores de miotrauma muscular ou de miotrauma após o exercício. Por que esses são marcadores de trauma muscular? Né? Porque mioglobina, creatina fosfato, fosforoquinase são enzimas ou transportadores, no caso da mioglobina, que você encontra dentro do músculo esquelético, né? Também tem dentro do músculo cardíaco, mas aqui no caso a gente está falando exclusivamente do músculo esquelético. Então, se eu encontro essas proteínas em maior quantidade no sangue, é porque eu tive um dano muscular significativo após o exercício. Essa membrana ela foi, vou dizer aqui, rasgada, tá? E essas proteínas que estavam dentro da fibra, elas acabam saindo e caindo no sangue. E aí, eu, com uma coleta de sangue, eu consigo fazer
a marcação indireta do dano muscular através desses biomarcadores de dano muscular, tá? Então, creatina quinase, fosfofrutoquinase e amioglobina, tá? Então, aqui vocês viram os dois tipos de trauma muscular comuns que a gente avalia. O trauma dentro do músculo, dentro da fibra muscular, e o trauma de membrana, que é esse aqui, tá? Então, a sua fibra ela fica cheia dessas estriações em espessura maior. Você também tem como fazer uma análise da magnitude de um provável trauma através da quantidade de edema que você tem dentro do músculo. Só que nesse caso, o edema ele não é dentro da fibra, ele é dentro do tecido. Então, você vai ver um espaçamento maior entre as fibras musculares. Por exemplo, essa imagem foi retirada de um estudo, tá? Onde os autores eles aumentaram a demanda do músculo esquelético através da retirada de um músculo que era acessório à articulação. Vou dar um exemplo aqui. Você pega ali a patinha do ratinho. Você vai lá e tira, por exemplo, o músculo plantar desse ratinho. Qual é a função do músculo plantar? É fazer a flexão plantar desse tornozelo do animal, tá? Quando você tira o músculo plantar, você sobrecarrega o músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo, tá? E o que os autores fizeram? Retiraram cirurgicamente, então, um músculo, fecharam a cirurgia, deixaram ali o ratinho e deram ali alguns dias para o ratinho se recuperar dentro da caixinha dele, tá? Depois de alguns dias, eles foram lá e tiraram outro músculo, o músculo ficou sobrecarregado desse ratinho. E o que eles viram? Eles viram a formação de um edema, né? Tá vendo que aqui, ó, no lado esquerdo do quadro, a parte superior, as fibras musculares estão próximas umas às outras, tá vendo aqui, ó? Beleza. É assim que o músculo do ratinho, ou o nosso músculo, se comporta no dia a dia. É assim, as fibras ficam bem próximas umas das outras, tá? Nesse músculo exclusivamente, que foi sobrecarregado, as fibras musculares de parte do músculo, elas estavam com esse espaçamento, né? Então, assim, você via nitidamente as fibras musculares e um grande espaço entre as fibras. Se nós aumentarmos essa imagem, a gente vai ver isso aqui, né? Então, você tem aqui os fascículos, né? Então, aqui você tem grupos de fascículos, que são conjuntos de fibras musculares. Aqui eu consigo nitidamente perceber um fascículo, um outro fascículo aqui, e eu consigo perceber, inclusive, a separação entre as fibras musculares, que é uma separação bem grande. O que é isso? Isso é edema. Isso é o aumento de líquido dentro do músculo esquelético, tá? Que faz expandir o espaço intersticial, que é o espaço entre as fibras musculares, fazendo, inclusive, com que o músculo fique maior. Nossa, professor, então, se eu não visse isso, eu diria que o músculo hipertrofiou? Isso, na verdade, o músculo hipertrofiou. Por que hipertrofiou? O que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento da área de secção transversa do músculo. Então, se eu pegar esse músculo e analisar a área dele como um todo, sem fazer essa imagem com aumento maior, eu vou ver o quê? Eu vou ver o músculo como um todo maior. Então, o que eu vou dizer? Que aquele processo que está acontecendo é um processo de hipertrofia muscular, porque a área do músculo ela aumentou. Agora, quando eu vou dentro do músculo ver o motivo, neste caso aqui foi por edema, não é um aumento real de hipertrofia. Não foram as fibras musculares que aumentaram, e sim um edema que está acontecendo dentro do músculo por conta de um processo inflamatório. Processo inflamatório esse causado por uma sobrecarga sobre o músculo adjacente. O músculo que ficou na pata, que foi sobrecarregado, porque eu tirei um outro músculo que tinha uma função similar para aquela articulação. Nossa, professor, então eu tenho até mesmo hipertrofia por edema? Sim. Ah, professor, mas essa hipertrofia ela é transitória. Sim, ela é transitória, ela vai durar alguns dias, dependendo da frequência quanto você sobrecarrega esse músculo, pode permanecer até algumas semanas, tá? Quando eu venho para o ser humano e eu faço musculação, isso também acontece no meu músculo.
né? Então, eu tenho ali um desarranjo sarcomérico, eu tenho um trauma de membrana e eu tenho um edema muscular. Esses processos, eles acontecem em decorrência do quê? Em decorrência de um estresse que eu estou voluntariamente causando sobre os meus músculos esqueléticos. A gente chama esse estresse de estresse mecanotensional. Eu aumento a tensão sobre o músculo esquelético, não só a tensão isométrica, mas a tensão excêntrica também. Então, eu gero um aumento na capacidade de torque desse músculo, inclusive de suportar o torque quando a origem e inserção desse músculo está se afastando, como efeito de um aumento de tensão por conta de uma resistência externa. Esse estresse mecanofuncional sobre o músculo esquelético causa também no ser humano um miotrauma, que em inglês a gente chama de injury, né? Então, causa ali um injury, causa um trauma, tá? Causa um dano. Esse dano muscular, ele vai ter a magnitude proporcional ao nível do estresse. Então, se eu dou um estresse muito grande, eu vou ter um dano ou um miotrauma também muito grande. Se eu der um estresse menor, eu vou ter um miotrauma, mas um miotrauma menor. O processo de reparação que acontece, né, principalmente após eu terminar com aquele estresse, eu cessar aquele estresse, ele vai ser também um processo de reparação que é proporcional ao tamanho do dano que eu causei. Se eu causei um dano muito grande, eu vou precisar de vários dias de recuperação. Então, se você treinar com um volume de séries muito grande, um volume de repetições também significativo e um nível de fadiga também elevado, você vai precisar de vários dias para recuperar. Existem pessoas que precisam de 7, 8 dias para recuperar completamente aquela estrutura musculoesquelética. O que esse gráfico nos traz é que, com o tempo, com as repetidas sessões de treinamento, a magnitude desse trauma tende a ser cada vez menor. E aí, a longo prazo, o que acontece é aquilo que eu mais quero, que é o processo de hipertrofia muscular. Só que inúmeras respostas ainda faltam a gente entender como quanto a este processo. De uma maneira geral, o que a gente entende? Que quando eu vou lá e faço a musculação, eu causo um dano muscular. E eu tenho marcadores indiretos para avaliar o tamanho desse dano muscular. O dano muscular, tá, ele causa uma infiltração de células imunológicas, porque eu preciso reparar esse tecido. Com a infiltração de células imunológicas, eu vou ter a produção de substâncias tanto pró quanto anti-inflamatórias. Essas substâncias, por exemplo, podem ser produzidas de uma magnitude suficiente que eu excito aquilo que eu chamo de nociceptores, que são os receptores de dor, né? E aí eu vou ter uma coisa chamada de DMIT, dor muscular de início tardio, que normalmente acontece ali depois de 1 ou 2 dias de treinamento. Tá? Então, são essas substâncias pró-inflamatórias que podem excitar os nossos receptores a sinalizar que nós estamos com dor muscular. E também, normalmente, quanto maior é o dano muscular, maior tende a ser a dor muscular que eu tenho. Porém, não necessariamente a ausência de dor significa ausência de miotrauma, de dano muscular. Eu posso ter também um dano muscular significativo, porém com pouca dor ou até mesmo com ausência de dor. Isso porque o nosso sistema nervoso, principalmente o sensorial nesse caso, ele tem também a capacidade de se ajustar ao tipo de estresse que eu estou estimulando. Como processo de reparação, por exemplo, nós temos proliferação, diferenciação de células satélites, que também podem ser influenciadas por vários fatores, como aumento de temperatura corporal, produção de citocinas, produção e sinalização hormonal e outros, né, fatores miogênicos que vão estimular com o tempo a hipertrofia muscular. Então, eu espero que esse processo aconteça mais ou menos deste jeito, né? Deste jeito aí como os nossos colegas, o professor Denis Foschini, o Jonato Prestes,
e o Mário Charro, né, colocaram ali num estudo que eles publicaram em 2007 de revisão. Então, essa seria a cara geral do processo, como ele deve acontecer. Hoje, a gente já sabe que algumas coisas são um pouquinho diferentes. Por exemplo, nem todo tipo de estresse, eu digo isso na magnitude de carga de treinamento, né, de intensidade, causa dano muscular significativo. Tá? Por exemplo, esse estudo de 2016, que investigou duas estratégias de treinamento diferentes, uma levando até a falha muscular e outra não levando até a falha muscular, isso em indivíduos avançados, verificou que a capacidade de recuperação ela é diferente, dependendo da magnitude do estresse que você impõe. Por exemplo, se eu submeter, tanto no agachamento quanto no supino, os meus voluntários a dois protocolos diferentes, um sem falha muscular e o outro com falha muscular, eu vou encontrar uma mudança funcional mais significativa naquele que foi até a falha muscular. Então, por exemplo, se eu submeter o voluntário a uma série de agachamento com um volume de 3 séries de 6 a 70% do máximo, mas sem falha, tá? Eu vou conseguir manter as minhas velocidades de movimento maiores do que aquelas que eu consigo manter quando eu faço as 3 séries de 12 até a falha com os 70% do máximo. Então, é normal eu ter redução de velocidade de movimento no agachamento quando eu faço treinos até a falha. Professor, essa redução da velocidade de movimento, ela está atrelada diretamente ao dano muscular agudo? Não. E sim ao nível de fadiga. Então, quanto maior é o estresse e quanto mais próximo da fadiga eu estou dentro de uma série, maior será a redução de velocidade da barra. E aqui o interessante, tanto no agachamento como no supino, porque no supino a resposta ela é muito similar. Eu tenho uma redução das velocidades de movimento da barra, tá certo? Quando eu faço treinos de fadiga, treinos que eu levo o meu músculo até a falha, né? São 3 de 12, eu não consigo fazer, por exemplo, 13 movimentos, se eu falho na 12ª. Então, primeira regrinha aqui, se eu fizer um exercício até a falha muscular, é normal eu perceber uma redução mais significativa da velocidade da barra, coisa que não acontece de maneira tão significativa se eu fizer um treino com intensidade, com volume submáximo para aquela intensidade. Primeiro fato. Segundo fato, quando eu treino até a falha, eu demoro mais tempo para recuperar a minha velocidade ideal para treinamento. Por exemplo, se eu treinar com 3 de 6, com 70% do máximo, eu não estou fazendo aqui até a falha, em apenas 6 horas, eu recuperei a velocidade de movimento no supino e no agachamento. O que isso significa? Que se eu quiser treinar de novo, pelo ponto de vista da análise de velocidade do movimento, eu já consigo após 6 horas. Um outro teste que foi aqui aplicado, que inclusive existem coaches de bodybuilding, né, que usam o teste do salto para dizer se o atleta ele treinou tudo que ele podia, o membro inferior ou não, né? Então, é muito comum o camarada lá aplicar o teste depois de um treino de quadríceps, por exemplo, e o atleta não conseguir sustentar a fase excêntrica do retorno do salto, ele cai, né? E ele fala, se ele não consegue sustentar, então ele realmente treinou tudo que ele podia. Só que tem um detalhe, né? No caso de um agachamento, por exemplo, o salto contra movimento, da altura do salto, você não recuperou ainda após 6 horas. Olha que interessante. A velocidade de deslocamento da barra já se recuperou após 6 horas. Entretanto, se eu fizer um teste de potência, não. Mesmo 48 horas pós, no caso do agachamento, eu ainda não recuperei, tá? Agora,
Na questão do aprimoramento técnico, tá? E do ponto de vista apenas de velocidade da barra, no caso do exercício em si, 6 horas está recuperado. Ah, Walter, então quer dizer que esse treino de 3 de 6 com 70% sem falha, ele não gerou trauma muscular? Sim, ele gerou. Ele gerou um trauma muscular, e um trauma muscular, inclusive, significativo, mesmo após 2 dias. Isso quer dizer o quê? Apesar de eu usar marcadores funcionais para dizer que eu estou pronto para um novo treino, do ponto de vista de estrutura, eu ainda não estou recuperado. O que pode acontecer? Se ao invés de eu aplicar numa segunda sessão, no mesmo dia, ao invés de eu aplicar um treino submáximo, eu aplicar um treino máximo, eu, neste treino máximo, não conseguirei desempenhar o máximo que eu posso. E por que não? Porque a minha estrutura muscular, essa ainda não está recuperada. Então, eu tenho dano muscular significativo, mesmo sem treinar até a falha muscular. E é importante que vocês gravem esta informação, tá? As pessoas acham que simplesmente por não estar fazendo treinos até a falha, eu consigo treinar numa frequência maior. Você consegue, se você adequar o volume de treinamento, tá? Então, lógico, se você treinar até a falha, como você encontra aqui na barrinha preta desse gráfico C, os treinos até a falha te geram miotraumas muito mais significativos, tá? Muito mais significativos do que se você treinar submáximo. Porém, o submáximo, mesmo assim, ele ainda tem um dano muscular que é significativo. Agora, 72 horas, provavelmente, após esse treino submáximo, eu já estou pronto para fazer o treino novamente. E tem um outro detalhe, né? A magnitude deste dano é muito menor no treino submáximo do que no treino máximo. Então, se eu conseguir adequar o meu treinamento de forma adequada, eu consigo sim treinar com boas intensidades, 3 vezes por semana, o mesmo grupamento muscular. Para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Ajustar o volume de treinamento. Ok? Sabendo disso, eu agora preciso mostrar para vocês que o edema muscular ele pode permanecer por muito mais tempo do que a gente achava. Então, esse trabalho do professor Felipe Damas, publicado anos atrás, submeteu sujeitos destreinados a um treinamento de força contido no leg press na cadeira extensora, 2 vezes por semana por 10 semanas. Os voluntários faziam 12 séries semanais de quadríceps femoral. Tá? Então, 2 semanas, 6 séries por sessão. Todas as 12 séries foram feitas até a falha muscular concêntrica. E aí eles avaliaram, né, avaliaram a espessura, avaliaram a área do tamanho do músculo e avaliaram o edema através de um indicador chamado de ecointensidade com o exame diagnóstico de ultrassom. Então, esse tipo de indicador, tá, a ecointensidade, ela nos dá a medida indicativa de edema e de inchaço muscular. E existem vários outros trabalhos publicados que já usaram essa mesma ferramenta para mensurar o tamanho do edema. E aí, ao longo das 10 semanas, os autores, eles avaliaram os indivíduos em 3 momentos. Momento T1, tá, que seria ali a primeira sessão de treinamento, T2 com 3 semanas de treinamento e T3 com 10 semanas de treinamento. O que você pode visualizar? Que com 3 semanas de treinamento já houve um aumento da tonelagem levantada no leg press e na cadeira extensora. Então, já houve um aumento significativo, tá, da carga de trabalho para este músculo quadríceps femoral. Isso com 3 semanas. Com 3 semanas, os autores também visualizaram um aumento do dano muscular. Né? Então, aqui o marcador mioglobina, que eles usaram como marcador indireto do dano muscular, ele estava estatisticamente aumentado com 3 semanas. Então, 3 semanas de treinamento ainda tinha dano muscular significativo. Nossa, professor, então o dano muscular ele não é só pós-sessão? O dano muscular pode ser avaliado por várias sessões e semanas após o treinamento? Sim, se ele for feito sempre até a falha,
existe uma tendência de você ter um dano muscular acumulativo, tá? E aí você demora mais tempo para você dar condições de reparação total para este músculo esquelético. Um outro marcador que eles usaram foi a interleucina 6, que é um marcador do status inflamatório, também aumentado 3 semanas após. Então, você tem dano muscular significativo e você tem inflamação significativa 3 semanas após o início do treinamento. Isso sendo feito 2 vezes por semana, com 12 séries até a falha muscular com esses 2 exercícios. Com 10 semanas de treinamento, aí a gente já não encontra mais, né, aumento significativo do marcador inflamatório e nem mesmo do marcador indireto do dano muscular, mesmo com o aumento da carga de trabalho. Olha que interessante, né? Ah, professor, mas aí isso significa que não teve mais aumento da sobrecarga de trabalho, da carga de trabalho? Não, houve sim. E por que eu sei que houve? Porque eles saíram de 8,6 toneladas de trabalho em T1 para 12,4 aproximadamente toneladas de trabalho. Então, aumentou 4 toneladas de peso levantado e mesmo assim, né, em 10 semanas, e mesmo assim, não houve aumento significativo dos marcadores de dano muscular indireto. E tem um outro fator, né, a contração voluntária, né, máxima mensurada, ela aumentou após 10 semanas. Então, você teve melhora funcional e teve uma melhora também do quadro de dano muscular. Olha que interessante. E aí vem a pergunta, mas professor, eles hipertrofiaram quando? Eles hipertrofiaram com 3 semanas de treinamento? Sim. Então, aqui mediram, né, a área de seção transversa, e fizeram a montagem usando ultrassom e viram com 3 semanas um aumento já significativo, né, com 3 semaninhas. Com 10, o aumento ainda mais significativo está aqui. Entretanto, o ultrassom mostrou que, com 3 semanas, havia muito edema. Um edema maior com 3 semanas do que com 10 semanas. Quer dizer, com 10 semanas, ainda tem edema, mas tem menos edema do que você teria com 3 semanas. Então, você tem um aumento significativo do edema muscular em resposta àquele estresse mecanotensional colocado sobre o músculo esquelético, tá? E aí, eles fizeram a razão desse indicador do edema pela área de seção transversa, mensurada ali pela sobreposição das imagens do ultrassom. E o que eles encontraram? Que com 3 semanas, aquele aumento visto aqui, ó, da área de secção transversa, era um aumento causado pelo edema. Então, era o edema muscular que estava conduzindo o aumento da área de secção transversa. Isso aqui é muito comum no dia a dia, né? Você faz lá um treino e no dia seguinte você percebe que o seu músculo ainda está inchado do treino. 2 dias depois, você vai lá e percebe que o músculo ainda está inchado do treino. E aí o garoto acha que é o músculo que começou a crescer. Olha, eu já estou ficando maior. Calma, pequeno gafanhoto, né? O que você está vendo aí é um processo inflamatório instalado. Não é ainda uma hipertrofia significativa. E aí vem a pergunta, mas professor, quanto tempo demora para eu ter uma hipertrofia significativa? Né? Um outro trabalho do grupo também do professor Felipe Damas, publicado em 2018, esse é um artigo de revisão, nos traz uma visão um pouco maior do fenômeno. Eles colocam, por exemplo, esse gráfico. O que esse gráfico mostra para nós? Que existe um aumento nas 4 primeiras semanas, principalmente de treinamento, da área de secção transversa do músculo. Então, a área de secção transversa anatômica, ela aumenta e aumenta rápido, né? Com 1 semana, 2 semanas de treinamento, você já tem ali um pico, né, de aumento de área de secção transversa. Só que esse aumento da área de secção transversa muscular é um aumento comandado pelo quê? Por um inchaço muscular induzido por edema. E o que eu quero não é que meu músculo fique inchado porque ele está cheio de água. O que eu quero é que o meu músculo ele cresça por aumento de sarcômeros. Sarcômeros em paralelo, sarcômeros em série. Eu quero mais unidades contráteis dentro desse músculo.
Então, eu quero saber o quanto tempo eu demoro para essa curva preta ela dominar a situação, que é a hipertrofia que eu tanto quero, a hipertrofia verdadeira, né? De acordo com esse gráfico trazido aqui no trabalho de revisão, eles colocam que demora aproximadamente em torno de 20 sessões de treinamento. Se você treinar por duas vezes por semana, demoraria em torno de 10 semanas para você ter ali já uma hipertrofia significativa, um aumento ali na casa de 10% do tamanho do seu músculo. Então, 10 semanas para ter aproximadamente um aumento de 10% do tamanho do músculo. Mas será que isso funciona realmente assim, né? O que nós sabemos é que depois do exercício, você tem a síntese proteica aumentada. Isso a gente sabe. E nós também sabemos, e essa é uma hipótese, que a hipertrofia muscular ela é direcionada pela síntese proteica. Uai, professor, mas e o dano muscular? Onde ele entra nisso? A aula aqui não é sobre o dano muscular? É. Mas aí que está o detalhe. O dano muscular, ele vai sendo reduzido ao longo do tempo. E para o músculo crescer, você precisa sintetizar novas proteínas, porque o exercício foi lá e desarranjou toda a sua fibra. Ele causou desarranjo estrutural, ele causou dano na sua membrana, ele deixou a sua fibra muscular toda arregaçada, toda destruída do ponto de vista microscópico, do ponto de vista de estado funcional dessa fibra. Então, eu preciso sintetizar proteína para quê? Para fazer a fibra crescer ou para reparar o tecido? Essa é a pergunta. Então, nas primeiras sessões de treinamento, a síntese proteica ela é direcionada a reparar o seu tecido. E quando esse dano ele vai sendo reduzido, aquela síntese proteica que antes eu tinha para reparar o tecido, agora eu vou ter para construir tecido, para construir novas proteínas, para fazer a sua fibra crescer. Então, isso é o que a gente chama de hipótese da hipertrofia muscular direcionada pela síntese proteica. Porém, eu preciso de um estudo que evidencie que isso acontece exatamente desse jeito. E o próprio professor Felipe Damas, durante o seu doutorado, né, ele buscou responder essa pergunta. Então, essa publicação de Damas e colaboradores, publicada em 2016 no Journal of Physiology, nos traz no título aquilo que nós mais queremos saber. Síntese proteica miofibrilar está relacionada à hipertrofia muscular somente após a atenuação do dano muscular. Como é que foi o método desse estudo? Os autores, eles recrutaram 10 voluntários que tinham experiência com a musculação, mas que não treinavam há pelo menos 6 meses. Eles submeteram esses voluntários ao leg press, 45 graus inclinado, e a cadeira extensora, 2 vezes por semana, também por 10 semanas. Após a sessão de treinamento, esses autores deram aos voluntários uma dose de 25 gramas de whey protein. Só que eles só poderiam tomar essa dose de proteína após a musculação. Então, eles só tomaram esse whey protein 2 vezes por semana, imediatamente após o término da sessão da musculação. Por que eles submeteram os voluntários a essa estratégia? Para tentar estimular um nível ainda mais significativo de síntese proteica pós-sessão. Nos outros dias que não tinha o treino, não tinha, né, os voluntários foram aconselhados a não fazer nenhum tipo de suplementação, tá? Nos dias de coleta, que também foram feitas em 3 momentos, chamado de T1, T2, T3, os voluntários tinham uma dieta padronizada, com 22% de proteína, 41% de carboidratos e 37% de gorduras. Nos 2 exercícios, os voluntários fizeram 3 séries, com 9 a 12 repetições até a falha muscular concêntrica técnica. Entre cada série, eles tiveram 1 minuto e 30 segundos para descansar. O aumento da intensidade, logo a progressão de carga submetida aos voluntários, foi referente à janela de repetições. Exemplo, caso os voluntários fizessem mais repetições com o peso que tinha, ultrapassassem 12 repetições, os autores aumentaram
para a próxima série de 2 a 10% do peso que tem ali no equipamento, tá? Então, se tinha, por exemplo, 100 quilos, eles aumentavam ali até 10 quilos de peso no equipamento. Se, de novo, os voluntários fizessem mais do que 12 repetições, automaticamente o peso era aumentado. Então, os voluntários treinaram com um peso em que os mantiveram treinando numa faixa entre 9 e 12 repetições máximas, tá? E aqui os autores fizeram uma análise do músculo a nível de fibra muscular. Então, foi feita uma biópsia após exercício, tá? Para analisar o tamanho da área de secção transversa das fibras musculares. Fazendo isso, eles eliminaram o efeito do dano muscular sobre o tecido, tá? Porque o dano muscular, ele aumenta o espaço entre as células, mas não necessariamente o tamanho da própria célula. Além disso, como detalhe de método, os voluntários foram submetidos também à biópsia muscular, né? No primeiro momento, 24 horas antes de começar o exercício, imediatamente após o exercício, 1 e 2 dias depois, para acompanhar essas medidas. E nos momentos de 3 semanas e 10 semanas, os voluntários tinham coletado do seu vasto lateral pedaços por biópsia, imediatamente após o exercício, 1 e 2 dias após, certo? Muito bom. O que os autores encontraram? Que a hipertrofia muscular significativa da fibra aconteceu após 10 semanas de treinamento. E olha que interessante. No trabalho de Damas e colaboradores lá de 2014, eles haviam visto que com 3 semanas o músculo vasto lateral já tinha crescido, não é? Mas era um crescimento por edema. Era o músculo crescendo porque o espaço entre as células aumentava. Então, o espaço intersticial que aumentava por edema. A fibra muscular não aumentava. Isso foi confirmado nesse estudo. Então, com 3 semanas, o seu músculo vai estar maior, mas a sua fibra não. A sua fibra ela só fica maior depois de aproximadamente 10 semanas. Isso analisado com base nessas ferramentas. Então, aqui, 10 semanas de treinamento, teve hipertrofia muscular significativa. E aí vem o dano. Será que o dano muscular foi maior também com 10 semanas? E a resposta é não. Eles analisaram aqui o dano muscular pela área total da fibra e pelo percentual de fibras danificadas. O que eles viram? Que após a primeira sessão de treinamento, tá? Aproximadamente 7% da área total estava danificada. Então, 7% da área total da fibra estava danificada. Só que no total de fibras danificadas, olha que interessante, né? Aproximadamente aqui 65% das fibras musculares coletadas apresentavam dano muscular significativo. Então, tinham muitas fibras musculares danificadas, mas a área de dano era uma área pequena. E mesmo uma área pequena, olha que interessante, né? Mesmo uma área pequena danificada já gera uma redução significativa do status funcional, né? Tanto a área total quanto o percentual de fibras danificadas diminuíram estatisticamente de 0 para 3 semanas de treinamento. Olha que interessante. Com 3 semanas de treinamento, aproximadamente 3, 4% da área total estava danificada. Então, metade da área total agora estava danificada, do que estava no começo. E do percentual de fibras danificadas, o que era praticamente quase 65% das fibras danificadas, cai ali para em torno de 15% a 17%. Então, é uma redução muito satisfatória, tanto da área quanto do percentual de fibras musculares danificadas. E aí você fala assim, mas professor, é porque eles estavam treinando leve. Não, meu amigo. Todas as séries aí realizadas eram séries feitas com intensidade moderada para alta e todas as 12 séries semanais foram feitas até a falha muscular voluntária. Todas as 12. Vocês têm noção do que é isso? E mesmo fazendo assim em todas as sessões, tanto a área quanto o percentual de fibras danificadas foi muito menor.
E ao final do experimento, com 10 semanas, praticamente era imensurável a área da fibra danificada. Eram pedaços, eram áreas muito, muito, muito pequenas que ainda tinham algum dano muscular. Do percentual de fibras, você tinha ali em torno de 5 a 7% das fibras apenas danificadas. E quando que teve hipertrofia? Ali no final do experimento. O que isso significa? Que a hipótese da hipertrofia muscular direcionada pela síntese proteica, ela realmente se confirma com base nesta evidência. A hipertrofia muscular, ela acontece quando a síntese é direcionada ao crescimento e não à reparação. Então, eu dependo de uma atenuação do dano muscular para a hipertrofia muscular ela acontecer. Isso foi justamente o que esses autores nos demonstraram. E era uma hipótese dos autores. Lembra do trabalho de revisão deles que eu falei? Era uma hipótese que na primeira semana de treinamento eles encontrassem os maiores níveis, as maiores taxas de fração de síntese proteica miofibrilar. E foi realmente isso que os autores mostraram. Na primeira sessão de treinamento, a taxa de síntese proteica miofibrilar foi realmente a maior, e a maior até por 48 horas. Com 3 e com 10 semanas, você tinha ainda aumento significativo da taxa da fração de síntese proteica miofibrilar por até 1 hora até um dia pós-exercício, ainda significativo. E quando você vai para o fator associado ao dano, quando você faz a razão entre síntese e dano, o que eu quero? Eu quero mais síntese com menos dano, para fazer a razão ser superior. E é exatamente isso que aconteceu com 10 semanas. Eu tenho aqui, né, uma razão da fração de síntese maior em relação ao dano muscular. Então, eu tenho agora uma síntese proteica direcionada para o crescimento do meu tecido e não para a reparação do meu trauma que eu causei. Logo, senhores, aquela história de que eu preciso romper a minha fibrinha para ela crescer, ela não se sustenta com base nas evidências publicadas pela literatura científica. O dano muscular, senhores, ele é uma consequência do treino e não objetivo de treinamento. Então, você não ter dor muscular não significa que o treino foi ruim. Significa apenas que provavelmente o dano foi menor do que você esperava, que você queria ter dor e não teve, tá? E isso mostra realmente que o seu status de treinamento ele está se elevando. Se o seu status de treinamento está se elevando, você consegue agora treinar com magnitudes de carga cada vez maiores. Certo, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, feito aqui por nós, pelo nosso canal. Eu vou pedir que, se você gostou, que você curta. Se você ainda não está inscrito, que você se inscreva e deixe aqui embaixo nos comentários o seu feedback, que é muito importante para nós. E para aqueles que não seguem o professor Walter Krause Neto no Instagram ainda, embaixo está o meu Instagram, minha página do Instagram, é só digitar lá no campo de busca Walter com W, Krause com K e S, Neto, e tem várias outras informações na minha página que poderão ajudar você no seu treinamento. Ok? Então eu fico por aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.